Olá, mulher! Seja muito bem-vinda à Semana da Mulher Próspera! Eu sou Franciane Patrício, terapeuta consteladora familiar, e nessa semana eu vou te mostrar como destravar a sua vida para que você seja uma mulher próspera, realizada com você mesmo, nos seus relacionamentos, na família, com dinheiro e com tudo aquilo que você deseja. Você quer ver? Eu lembro que eu falei pra você, Fran, o dinheiro é o mesmo. As contas são as mesmas, mas o negócio tá dando certo. Tá fluindo aqui. Tá fluindo, Fran. O que tá acontecendo? Porque eu não tive aumento de salário, gente. A pandemia congelou tudo. Aliás, as coisas têm aumentado em tudo que é lugar. Mas, assim, eu tenho dado conta e, né, assim, eu viajei muito para lugares, lógico, com toda a prudência, a gente até fala, né? Tem que tomar cuidado. Mas eu passei por lugares que assim, eu não teria condições financeiras. Eu não tinha, gente, estava muito difícil. E hoje em dia, não é que, estou jogando dinheiro, jogando. Não. Mas, é rica! Mas eu vejo, destravou. Algo aconteceu ali que destravou. Eu não passo aquela dificuldade. Eu lembro que várias vezes, eu pedi dinheiro para minha mãe. Mãe, empresta dinheiro para mim. Minha mãe é pensionista, porque eu não tinha. E aí, como eu disse, destravou a prosperidade, o dinheiro veio, né? Porque assim, eu entreguei para o universo. Eu falei, eu quero. E eu vou corresponder. E eu sei que você vai me trazer de volta. Eu tenho altas conversas com o universo. E aí, veio. Sim, ele fez em 3 vezes, mas se eu quisesse pagar de uma vez, eu pagaria, né? Porque a prosperidade veio já logo no primeiro mês. Não é que veio lá na frente. Na primeira semana do resgate, eu ganhei o que acho que começou em fevereiro, o resgate, né? Na primeira semana, eu ganhei o que eu ganhei em janeiro inteiro. Foi na primeira semana do resgate. E ó, depois de milhares de mulheres que já passaram pelos meus atendimentos, de uma agenda bem cheia aí para os próximos meses, eu sempre escuto a mesma pergunta. Elas falam, Fran, eu já fiz de tudo, terapias, cursos, constelações familiares, e eu não consigo destravar, não consigo ir para a vida, parece que eu tô presa, e pior, eu tô sem força para mudar isso, o que que eu faço? Mas eu vou falar assim do que mudou mesmo na minha vida, no dia a dia. Eu não sou mais aquela pessoa que acordava super estressada, com o horário preocupadíssima, só no mental, e nessa correria de cumprir para o outro o que eu tinha que fazer. Não, eu sou aquela pessoa que eu acordo, que eu medito, que eu respiro, que eu observo mais o céu, que eu me conecto com a lua, com o meu interior, que eu escuto uma música que eleva a minha energia. Eu sei que isso sou eu que me dou, né? O amor que eu tenho dentro de mim, que eu me dou hoje, que eu não fico mais buscando. Tudo isso tem a ver com o meu feminino, porque eu queria ser aquela mãezona e muitas vezes não conseguia ser. Então eu fazia o que dava, mas com o feminino eu consegui ser uma mãe muito melhor e fácil. Muito mais fácil do que antes, que eu ficava assim naquele conflito, tentando ser, e o meu feminino não estava leve para ser a mãe que eu gostaria. Então, esse foi um ponto, né? O feminino. De todas as outras coisas, com a minha mãe, com meu marido, com meu pai, com a minha família em geral. Mas o que mais me pega, assim, era que eu gostaria muito de ser uma mãe mais leve, sem tantas preocupações. E esse foi o grande destrave do feminino, né? Eu vou te dizer que aqui nessa semana eu vou te mostrar os pilares fundamentais para que você possa resgatar essa força da mulher que você veio ser neste mundo. Eu vou te contar sobre o caminho da prosperidade. Você já sabe que é uma tarefa bem desafiadora, mas não aqui, porque através da minha experiência eu posso pegar você pela sua mão e te guiar para que você tenha esse caminho muito leve, tirando esse peso das costas aí e finalmente fluindo na sua vida, apenas olhando para o que precisa ser visto. E eu tinha muito medo de não ter trabalho, medo de não conseguir sustentar meus filhos, medo de não ter dinheiro, medo de não ter coragem, né? E aí eu percebi que esse medo, na verdade, era
como você diz na constelação, que eu não estava olhando, né? Eu não estava vendo. Era essa minha falta de contato com essa ancestralidade, com essas mulheres, com esses homens, né, que vieram antes de mim. E foi fundamental. Eu acho que a partir do momento que eu tive contato com eles, eu percebi que eu podia tudo. Eu só precisava saber o que eu queria, né? E a partir do momento que eu tomei essa decisão, eu tive a oportunidade, eu fui contemplada com a Lei Aldir Blanc, um projeto, uma produtora de filmes. Sim, sim, foi depois do resgate, sim. E agora eu estou coordenando essa produtora de filmes. A gente está produzindo um curta e vamos produzir mais coisa aí nos festivais de cinema do Brasil e do mundo, porque eu quero um mundo. De uma situação em que eu acreditava que eu não poderia comprar comida para minha casa sozinha, eu agora coordeno uma produtora de filmes. E hoje eu vou provar que todas essas suas dificuldades aí na vida estão diretamente relacionadas com a relação que você tem lá com a sua mãe. Mas o mais importante, eu vou te mostrar que você pode mudar tudo isso, independente de você ter uma boa relação ou uma relação ruim com a sua mãe. De você ter brigado seriamente com ela e não querer mais conversar, querer distância disso tudo. De tudo isso que você vivenciou, muitas vezes lá na infância já, né? Ou mesmo, se a sua mãe não esteja mais entre nós, tem como resolver, né? Pra você, mulher que já desistiu de tudo isso, já largou esse problema, acha que nunca vai resolver essa relação com a sua mãe, eu te digo que isso tem solução. Eu sei que mesmo que você esteja nesse momento desacreditada de tudo, achando que não vai funcionar, tem medo de olhar para essa relação e se machucar ainda mais, se machucar de novo com tudo isso, ou mesmo encontrar coisas que você não quer ver. Então calma. Respira, porque eu vou te mostrar como tudo isso tem solução, como tudo isso é possível. Eu entrei no resgate para justamente salvar essa relação com a minha mãe, mas foi muito mais profundo que isso. E eu entrei, né, com a ideia de salvar o meu relacionamento com a minha mãe. Porque antes do resgate, eu achava que minha mãe era a pior mãe do mundo, né? A pior mãe do mundo. E aí, no resgate, eu consegui entender tudo, exatamente tudo. Hoje em dia, eu olho para ela e fico pensando, que mulherão, sabe? Que mulherão. E isso veio para mim também, consequentemente. Quando eu consegui enxergar a minha mãe como um mulherão, eu consegui me enxergar como um mulherão também. E foi lindo, porque eu entrei para resgatar só um relacionamento. Eu juro, eu entrei para resgatar o relacionamento com a minha mãe. E eu me resgatei. Você entende? E às vezes eu nem sabia que eu tava perdida. O melhor de tudo é que eu não sabia que eu tava perdida, né? Eu achava que as coisas... Eu achava que a minha vida tava do jeito que tava, porque, né? Porque é assim, né? Porque a minha vida mãe é isso, fez isso né? a vida dela toda, então eu também vou fazer isso a minha vida toda. A minha avó fez isso na vida dela, então pra mim também vai ser assim. E aí, quando as coisas começaram a conectar, sabe? A gente fala conectar aqui, mas eu acho que é muito além de conectar no consciente, né? Vai muito além. E quando as coisas começam a conectar, parece que naturalmente as coisas começam a fluir. E é lindo. E isso só vivendo, só vivendo. Gente, isso é incrível, não é? Como essa mulher conseguiu isso? Você deve estar se perguntando, será que algum dia eu irei me sentir assim, uma mulher próspera, empoderada? E eu vou te dizer que sim, é claro que sim, gente. Esse caso, ele se resolveu em poucas semanas. Se você quiser e fizer tudo isso que eu vou te dizer, você vai chegar lá muito mais rápido do que você imagina. Porque é muito simples, é uma virada de chave que pode acontecer agora, nesse momento. E eu sei que você pode estar aí numa situação se sentindo travada já há muito tempo, que já deve ter tentado várias coisas para mudar isso e não conseguiu ver o resultado. Acho que nunca vai conseguir ter solução ou sente até medo de olhar para tudo isso. Mas hoje eu vou te mostrar que tem formas de sair disso, desse sentimento de escassez que muitas vezes te derrota por dentro, né? Traz aquele vazio interior, aquela dor que sufoca e você não sabe de onde vem, aquela sensação de vida travada, coisa que não anda, não vai pra frente de jeito nenhum. Gente, eu sei bem como é, porque eu já me senti nessa mesma situação que você se encontra agora. E para você ter uma ideia do que aconteceu comigo, eu vou te contar alguns fatos.
Eu sei que a vida tem sempre os seus propósitos, ela tem os seus chamados e desde muito nova a vida começou a me colocar em contato com questões de escassez, abandono e rejeição. Bom, aconteceu muita coisa, né? Eu vivi na pele esses sentimentos desde muito cedo. Os meus pais se separaram, eu tinha 2 anos de idade. E lá com 2 anos de idade, para vocês terem uma ideia de um pouquinho, né, do que acontecia, os meus pais eram muito jovens e, claro, eles queriam aproveitar a vida. Só que eu tava lá no meio que por um acidente mesmo, né, sem saber muito o que estava acontecendo. Eu não entendia nada, mas eu lembro de um sentimento de eu me sentir super abandonada. Eles sempre me deixavam na casa dos meus avós para fazer as coisas deles, né, por aí. Só que em contrapartida eu ficava lá numa choradeira só, me sentindo extremamente vazia, sozinha, né? Eu era só uma criança. E eu olhava para tudo aquilo e eu sofria muito. Eu não me sentia vista. Parecia que aquele não era o meu lugar. Para vocês terem uma ideia, quando raramente a minha mãe me chamava de filhota ou filha, eu ficava toda emocionada. Parecia uma boba. Era uma sede, sabe? Um desespero de ser vista, de ser olhada por eles, de ter o olhar da minha mãe. Eu sentia que a minha mãe, né, ela descontava muitas coisas em mim por não ter relacionamentos saudáveis. E ela vivia numa pilha de nervos. Vocês não fazem ideia, gente, do que é isso. É um estrago na cabeça de uma criança. Como é crescer num tipo de ambiente com tantos conflitos, né? Então, eu estava realmente numa família bem complicada. Então, entendendo seus motivos, seus porquês, só hoje, né, eu entendo, depois de algum tempo, eu já tinha 6 anos, eu comecei a ir à escola e tinha muita dificuldade de me relacionar. Eu tava sempre triste, cabisbaixa, chorando. Lógico que os meus amigos me achavam uma chata. Depois, eu vivia até na secretaria, né, sendo a problemática da escola, de tanto sentimento de abandono. Eu queria chamar atenção, eu queria ser vista de algum jeito. E com todos esses problemas emocionais que eu tinha lá em casa e também na escola, eu acabava sempre ficando muito doente. Eu fiquei internada com pneumonia muitas vezes, por muitos anos, e eu tenho certeza que muitas de vocês sabem como é se sentir assim, né? Então, gente, eu fui crescendo, seguindo a vida do jeito que dava, do jeito que eu conseguia. E quando chegou a adolescência, ai meu Deus, tinha muitas brigas com a minha mãe. Vixe, quando eu não fazia o que ela queria, rolava até agressão física, né? Naquela raiva. Eu sempre lembro de vezes que eu desejei não querer mais ter mãe. E claro que hoje eu já não penso mais assim, né, gente? Mas eu sei que muitas de vocês já passaram por isso e já se sentiram muito culpados por sentir e querer que isso acontecesse. Eu também me vi em muitas situações, né? Só que acredite, vocês não estão sozinhas, a gente tá junto nisso, tá? A vida continuou e na adolescência até a vida adulta eu tive relacionamentos amorosos pra fugir. Eu me casei bem cedo, como vocês podem imaginar, não deu certo. O casamento, ele foi mesmo pra tentar tapar aquela dor, né, o tipo de fuga, mas que não funcionou por muito tempo e que depois de alguns anos eu acabei me separando igual os meus pais. Eu repeti a história deles. Ai meu Deus, mas ó, por mais que eu tentasse construir uma vida, aquele vazio, aquela dor, ela sempre continuava ali no fundo e eu sabia que eu não estava feliz. Sempre faltava algo, sempre sentia que eu precisava tomar uma atitude, mas eu não sabia como, eu não tinha ideia. E aí chegou um tempo que eu não aguentei mais e para piorar, bem nessa época eu estava no fundo do poço, acredita, minha mãe ficou doente e o que era ruim ficou muito pior. Eu já senti uma dor, né, que era imensa de ver minha mãe doente naquela situação. E eu não percebia que eu estava sempre tentando salvar a minha mãe. E eu estava numa inversão de papéis. Eu estava fazendo tudo pela minha mãe, não sendo a filha dela. E acreditem, amores, apesar de todos esses problemas e todas essas dificuldades, eu recebi um grande presente do universo, porque ele me trouxe a sabedoria vivida no corpo. Me trouxe todo o conhecimento para ressignificar essas dores, destravar a minha vida. Então eu entendi que essa sabedoria, toda essa experiência, tudo que eu tinha vivido era o meu maior poder. Sim, doeu. Mas essa minha dor me permitiu que eu pudesse entrar em contato com aquela força mais profunda que eu tinha.
Sim, e aí eu pude mergulhar nos estudos, eu aprendi sobre as personalidades e comportamentos através do mapa natal, aprendi sobre os florais, sobre reiki, eu sentia que esse caminho de autoconhecimento era algo que ia acordando muita coisa dentro de mim. É como se falasse tudo diretamente comigo e respondesse várias perguntas que ninguém, mas ninguém respondia. E aí, num dos meus aprofundamentos terapêuticos, eu conheci a constelação familiar e eu percebi algo muito importante que mudou a minha forma de ver o mundo. Eu entendi que a minha mãe, assim como todas as mães do mundo, tem a única e exclusiva função de emprestar o corpo dela para que eu, para que você, para que todos nós pudéssemos vir à vida. E ó, gente, essas cobranças que a gente faz sobre receber mais amor, mais carinho, mais atenção, mais, focando sempre naquilo que a gente não teve, cobrando isso da nossa mãe, eu entendi que essas cobranças eram a nossa fonte de escassez, era ali que travava toda a minha vida, enfraquecia, quando eu ficava olhando para aquilo que eu não recebi, perdendo totalmente o foco do que eu recebi. Todas essas cobranças que nós fazemos são ilusões da nossa criança ferida. E nós colocamos toda essa responsabilidade neles. Eu escolhi essa mãe. E mesmo que eu não goste disso, algo que eu não goste nela, tem dentro de mim também, pois a nossa mãe e nosso pai são os nossos maiores espelhos. E através deles nós acessamos muitas respostas. E olha, uma das perguntas que eu mais me fiz por alguns anos foi: por que eu escolhi essa mãe? Por que eu escolhi essa família? Será que eu tava bem nessa hora? Porque não é possível. Tinha que ser mais tranquilo, né? Pra que tanta dor? Mas eu vou te falar que com o tempo, nessa busca interior, eu comecei a encontrar respostas naquelas sensações de me sentir tão perdida, tão confusa, com aquele vazio, aquele aperto no peito que parecia sufocar. Gente, eu comecei a entender como tudo funcionava e eu descobri que eu precisava fazer para sair daquela situação. Sim, aí foi grandioso. E ó, foi passando pelas mesmas situações que você tá agora. Foi com essa situação aí que eu comecei a questionar tudo, mas tudo mesmo. O único caminho que eu encontrei foi olhar para dentro de mim. Foi me reconectar com aquela dor. Eu fui além da dor, observei o meu corpo e percebi de fato quem eu era. Eu cheguei a um ponto que eu estava revendo toda a minha identidade como mulher, revendo o feminino da minha família, revendo inclusive o feminino dos meus avós, da minha ancestralidade e uau! Eu realmente comecei a compreender cada situação que acontecia comigo através dessa relação que eu tinha com a minha mãe. E eu consegui enxergar a criança interior da minha mãe. E eu sei que você sabe da história com a sua mãe? Eu te pergunto porque eu sempre reclamei das atitudes da minha mãe comigo. E aí, gente, quando eu fui olhar para a história da minha mãe, eu fiquei impressionada. Porque eu percebi o quanto que a minha mãe tinha sido rejeitada desde criança. E eu, na verdade, estava recebendo aquela informação que a minha mãe recebeu. E ó, provavelmente a mesma informação que a minha avó recebeu. E isso foi passando de geração em geração em geração. E aí eu comecei a pesquisar sobre a infância da minha mãe e eu descobri uma coisa muito importante. As dores da minha mãe eram tão profundas que me despertou uma profunda compaixão também, de verdade, gente. Eu acessei um outro sentimento pela minha mãe, que eu nunca tinha olhado pra ela, né? Expressando tudo nela, sentia até culpa de ela não conseguir ser uma mãe e ela estava dando o melhor que ela podia, mesmo com o jeito todo dela, né? Eu não conseguia reconhecer que ela estava dando muita coisa que ela nem recebeu e eu pude perceber isso. Então foi vendo o quanto estava sendo pretensiosa, o quanto estava sendo arrogante, o quanto que eu estava no papel de salvador. Eu queria ser juíza de todas as situações, avaliando se ela era uma boa mãe ou uma mãe ruim. E mais, gente, eu comecei a olhar para todas as mulheres da minha família e algo incrível aconteceu. Eu fui encontrando muitas respostas para os meus problemas, muitas mesmo, porque a dor que todas elas carregavam era essa dor que eu trazia dentro de mim. Então era uma informação que não era só minha. Eu trazia na minha célula essas memórias de muitas gerações. E foi chocante isso. Ao mesmo tempo eu descobri uma força interna que eu nem imaginava que eu tinha. E hoje eu posso dizer que nós mulheres somos muito mais do que nós imaginamos.
E ó, neste momento eu tive um encontro comigo mesmo e eu entendi que o fato de eu escolher nascer nessa família, nessa linhagem genética mesmo, eu tinha o que eu precisava ali para que eu pudesse mudar essa informação dentro de mim, para que também ressoasse nesse sistema, fazendo com que as próximas gerações pudessem receber informações diferentes daquelas que eu recebi. Então eu pude ressignificar toda a minha história. E isso acabou virando o meu propósito de vida. É muito louco, né, gente? A minha maior dor, ela acabou virando a minha maior força. E hoje, graças àquela dor, eu me sinto realizada mostrando esse caminho que eu trilhei e ajudando muitas outras mulheres que querem conhecer, querem se resgatar, querem ressignificar suas histórias, se amar, encontrar os seus caminhos. Gente, é como Freud dizia, a gente só consegue levar uma mulher até onde nós fomos dentro de nós mesmas. E agora eu vou trazer mais um caso real que demonstra bem esses resultados que você procura aqui na Semana da Mulher Próspera. Dá uma olhada aí. Eu conheci a Fran, por acaso. Eu estava no Instagram, onde apareceu um vídeo que me chamou muito a atenção sobre a minha relação com a minha mãe. Durante esses 40 anos, eu passei por várias terapias devido ao complexo enorme que eu tinha de rejeição. Então sempre achava que a vida não era tão boa, né, como ela é para mim, e eu ficava sempre presa nesse complexo de rejeição, prejudicando várias áreas da minha vida, inclusive a minha vida, né, de mãe. Tenho 2 filhas. Nesse ano eu percebi que uma das minhas gêmeas estava tendo um comportamento muito parecido com o meu, com esse complexo de rejeição. Comentando com meu marido, eu disse que eu precisava de resolver definitivamente essa minha história. Eu queria viver, eu queria olhar para a vida, e aquilo me fazia sofrer muito por não conseguir. Eu tentava, era como se eu desse 10 passos e voltasse 20. Eu ficava bem, depois regredia. E aí eu participei da semana, né, que são lives que a Fran faz online, lá no Instagram, gratuita, e eu senti um chamado no meu coração. Algo me diz que eu preciso fazer essa imersão, que eu precisaria fazer esse resgate do meu feminino. E foi aí que eu conheci. E na primeira aula já foi esplêndido. Na primeira aula, assim, quando eu me conectei com a minha criança interior, foi assim algo indescritível, posso dizer assim. E eu comecei a perceber que os portais da minha vida começaram a abrir. E eu comecei a ver toda a minha história de uma outra forma. Eu comecei a entender a força que a minha mãe tinha. E o mais lindo, eu enxerguei o meu pai, que eu nunca tinha visto, nunca tinha dado verdadeiro valor para ele. E as coisas foram se encaixando. Do complexo de rejeição, eu passei a ter uma necessidade de gratidão, porque eu vi o quanto tudo tinha sido lindo. Mas eu que estava presa, olhando para trás e não via o valor nas coisas. O resgate do feminino resgatou totalmente a minha essência, resgatou a minha criança, resgatou a minha adolescente e resgatou a minha fase adulta, de mulher, de mãe. Eu sou eternamente grata a Fran. Todas as áreas da minha vida foram modificadas. Uma necessidade que eu tinha de ter, sempre estar buscando essa aceitação pelo outro, que eu acreditava que quanto mais eu tivesse, mais eu seria aceita. Eu percebi o quanto que eu era próspera. Eu não precisava de ter. Eu precisava de ser. E aí eu comecei a ver o quanto que eu sou grata a tudo na minha vida. E o quanto que fluiu, o quanto que eu tô leve. Eu tô muito feliz de ter participado dessa imersão. Eu tô muito feliz e muito grata a Deus de ter conhecido a Fran. Fran, você foi um anjo na minha vida. Aos 40 anos, você renovou totalmente a minha história de vida. E desejo que todas as mulheres consigam ter uma oportunidade de resgatar a sua essência, de resgatar essa mulher linda que existe dentro de nós e poder viver a nossa vida de abundância, que todas merecem ter. Beijo, obrigada. O que eu quero te mostrar hoje é que mesmo com todos os acontecimentos entre você e a sua mãe, tudo o que aconteceu, que te fez sentir realmente rejeitada, tudo isso começou muito antes de você nascer. Sim, gente, muito antes da sua existência.
Isso pode se complicar mais e mais a cada dia, pois se você não resolver essa dor que você carrega, você não consegue destravar a sua vida e também os outros problemas que vão aparecer. O pior, quando você não olha para essa dor, quando ela não é resolvida, ela vai continuar inclusive para as próximas gerações. Sim, para os seus filhos. Você vai levar isso como uma herança nada boa para eles. Mesmo que eles não queiram, mesmo que você não queira, são marcas tão profundas que estão no DNA e vão ficar ali aguardando uma atitude. Como a gente fala na constelação, até que seja visto, dado um lugar e tomado força para fazer diferente. Eu recebo muitas mulheres que chegam nos atendimentos tendo muita culpa também de não serem boas mães. E elas não compreendem por que os filhos não reconhecem elas como uma boa mãe, sendo que elas estão ali, né, dando o seu melhor, tentando realmente fazer o que elas dão conta, muitas vezes aquilo que elas não receberam. E não ser aceita pelo próprio filho causa muita tristeza numa mãe. Todas essas situações, toda essa dor está lá porque em algum lugar dentro do seu sistema familiar existem questões mal resolvidas com a mãe. Mas como assim? Sim, mulher, essa culpa que você tem aí muitas vezes vem da sua criança ferida que se relacionava lá com a sua mãe e que não via a mãe como uma boa mãe. E aí quando você cresce, essa criança passa a ser mãe e o filho começa a questionar, contrariar a criança ferida que está aí dentro de você, dentro dessa mulher aí. O que acontece é que você acaba se sentindo realmente uma péssima mãe. Isso quando não se sente uma péssima filha também. Quando a gente trabalha um pouco isso mais a fundo, a gente vai vendo que lá na história dessa mãe, ela foi reprovada pela mãe dela. Que realmente, muitas vezes, a mãe foi autoritária, muito exigente. Essa mulher acabou, sem perceber, lá no seu inconsciente, desenvolvendo esse medo de exigências, esse medo de autoritarismo, esse medo de fazer as coisas. Então ela acaba levando isso para a relação com o filho da mesma forma autoritária que ela foi criada. Ou ao contrário, sendo até permissiva demais para fazer diferente do jeito que foi feito com ela. E aí está o problema. Pois enquanto essa nova mãe não se colocar no lugar de mãe, que é o lugar da mulher que deu a vida a esse filho, ele também energeticamente sente isso. E os papéis eles ficam trocados. Então, às vezes, esse filho, ele vai para o lugar da mãe e ele manda na mãe mesmo. Coloca a mãe no lugar de filho e sem perceber, essa inversão de papéis quebra-se a ordem da hierarquia nas constelações familiares, assim como a ordem do pertencimento também. Essa mãe e esse filho vão sofrer bastante porque vai gerar um grande emaranhado aí para ser resolvido. Uma outra situação das mulheres que chegam até mim é que elas têm grandes dificuldades e se sentem travadas com a sexualidade ou com os relacionamentos amorosos. E muitas dessas mulheres elas acabam em relações abusivas. Isso é muito triste. São todos esses casos onde, como se diz por aí, a mulher tem dedo podre nos relacionamentos. São essas relações onde o companheiro não te dá valor, ele nunca está disponível ou ele está sempre ausente mesmo, não te respeita, te deixa sempre na mão ou te abandona. Não tem nada de prosperidade nisso, mulher. São inúmeros casos de mulheres que têm esse tipo de problema. E essa questão de ser rejeitada pelo companheiro ou até pela companheira. Então perceba, gente, que nesse tipo de relação, tudo o que você faz nunca tá bom, nunca é suficiente. Seu companheiro fala o tempo todo coisas que acabam comparando você, deixando você para baixo, infeliz, te desmotivando, desvalorizando. Agora pensa uma coisa comigo. Por que que tudo isso acontece com você? Por que que você tem esse dedo podre nas relações? Por que que você atrai esse tipo de pessoas com esse tipo de comportamento que trazem tantas dores? Gente, toda essa raiz, ela tem início lá no seu sistema familiar. Muito possível na relação que você presenciou do seu pai e da sua mãe. Sim, porque é lá, na mãe e no pai, que é a nossa referência conjugal. Tem também a baixa estima, onde sentimos que tudo que a gente faz para nossa mãe não está bom. É assim ou não é? Tenta fazer de tudo para agradar a sua mãe, só que nunca é suficiente. Um exemplo muito comum é quando você tem irmãos e você está sempre ali ajudando, auxiliando sua mãe
e ela sempre tá ali maltratando você. Em contrapartida, aquele seu irmão ou irmã que nunca aparece, que nunca ajuda em nada, é sempre o bonzinho, é sempre bem tratado, bem elogiado. É assim que acontece aí. Quando você tem esse tipo de relação, de onde você se sente abusada pela sua mãe, por exemplo, você não vai sentir que tem abertura, esse lugar de carinho, de amor com ela. Você vai reproduzir, infelizmente, isso lá nos seus relacionamentos. E essas relações, elas acabam sendo extremamente nocivas, tóxicas mesmo. Então, enquanto você não entender a causa dessa relação com a sua mãe, não ressignificar essa dor da sua criança ferida aí dentro, ou seja, você não resolver essa história aí do seu sistema familiar, você continuará reproduzindo isso lá nos seus relacionamentos, inclusive com amigos, no trabalho, ou mesmo nessas relações amorosas, em tudo, tá? E digo mais, isso fica ainda pior quando a relação entre a sua mãe com o seu pai é ou foi uma relação nociva, uma relação agressiva, porque é bem possível que você repita essa relação com seu companheiro ou companheira. A gente precisa olhar para a raiz do problema, porque senão a gente continua se maltratando, né? Continua se submetendo a relações abusivas mesmo, e as consequências são bem dolorosas. A gente vê por aí um monte disso, né? Agora essa situação vai parecer nova para você, quer ver? Você sabia que a sua mãe influencia na sua relação com o dinheiro? Que você não consegue ganhar dinheiro por causa do problema de relacionamento com a sua mãe? Eu sei que você pode se perguntar como assim, e é isso mesmo, gente. Muitas mulheres chegam aqui para os atendimentos exatamente com essas queixas. Elas falam, Fran, eu não consigo ganhar dinheiro, parece que as coisas não funcionam, elas travam, elas não vão, independente do que eu faça. E muitas vezes, quando eu tenho uma oportunidade de receber algum dinheiro, o dinheiro não chega até mim. Ele simplesmente desaparece. Algumas delas ainda falam, Fran, eu não consigo me sustentar, eu dependo dos outros, eu fico sempre esperando pelo meu marido ou pela minha mãe para que ele me sustente, ou ela, né? E eu não consigo ter o próprio sustento. Então, todas essas situações e várias outras também que acabam chegando até mim, toda vez que a gente vai lá pro inconsciente, toda vez que a gente aprofunda um pouquinho em cada situação, a gente vê que tem muito a ver com o seu primeiro sustento. E adivinha, mulher, quem te dá o primeiro sustento? É a mãe que te traz para o mundo. Dá ou não dá, né? Muitas mães não amamentam. Então a mãe, dentro das constelações familiares, elas representam o primeiro sustento. E você gostaria que esse primeiro sustento que você recebeu fosse diferente do que você teve? E aí você pensa, como ela pôde me tratar assim? Mas isso tudo é inconsciente. E quando você fica nesse lugar de não ter recebido tudo que você gostaria de ter, você fica presa no passado, você fica pedindo para que isso venha até você, esperando que as pessoas façam por você. E aí você não vai para a vida. Muitas vezes até o fato de você não produzir o seu próprio sustento é porque a sua mãe pode te dar isso. E é porque no seu inconsciente você traz aquela fala, ah, você não me deu o amor que eu queria, o amor que eu merecia, então você nunca me deu atenção, então é hora de pagar mesmo, você tem que me sustentar, isso é o mínimo que você pode fazer. Isso é comum pra você? É assim que você fica presa, justamente punindo a sua mãe. Claro que é bem consciente, né, gente? Você acaba punindo e isso não é nada bom mesmo. E aí tem uma outra situação onde mulheres recebem dinheiro da mãe, nunca receberam amor, o carinho que elas gostariam, né? E essas crianças interiores feridas, elas sentem que o dinheiro não supre a necessidade delas, que é muito maior do que o dinheiro. Então você tranca a prosperidade, porque é como se o dinheiro não fosse importante. Ele nunca te trouxe o que você realmente queria, é como se o dinheiro fosse algo negativo no seu inconsciente, porque era o que a sua mãe fazia, né? Ela te comprava com essa situação. Então, internamente, você tem horror a dinheiro, e aí você fica sempre na falta dele. Por isso que é muito importante a gente se colocar em paz com nossos pais, principalmente com a nossa mãe, com o nosso passado, com que a gente realmente tenha paz nesse agora, no presente e, consequentemente, lá no futuro. E eu novamente vou trazer mais uma citação de Bert Hellinger para você. Ele dizia que a primeira resolução do problema da escassez, da falta do dinheiro, é aceitar os seus pais como eles são exatamente, e não como você gostaria que eles fossem ou tivessem sido. Você acessa
essa prosperidade quando se enche do que recebeu. Imagina o que você sempre viu recebendo pouco dos seus pais, não é verdade? Mas já parou para pensar que você está aqui hoje, mesmo com suas dores, com suas dificuldades, é porque você ganhou a vida dos seus pais? E na visão sistêmica da constelação é algo impagável a sua vida. Mas mesmo assim você cobra mais amor, mais atenção, mais reconhecimento, quando na verdade você pode se dar o que eles não puderam te dar. Pensa sobre isso, mulher. O que acontece é que quando você se coloca nesse lugar de gratidão, nesse lugar de aceitação da sua vida, a oportunidade de estar aqui assistindo esse vídeo, por exemplo, entendendo e podendo se curar, você toma a força que vem lá dos seus pais, dos seus ancestrais. E aí você pode receber nesse momento o dinheiro, simplesmente flui, é real, ele flui. E é aí que você começa a se sentir no seu lugar, você se sente realizada na vida, uma mulher próspera. Se coloque no seu lugar, tome essa força que é sua para que tudo comece a fluir, a se realizar a partir de você, sem depender de ninguém. A minha história só começou a mudar quando eu comecei a entender o que tinha acontecido mesmo antes de eu nascer. Lá com a minha mãe, lá com a minha avó, lá com os meus ancestrais. Então, quando a gente faz isso, a gente olha lá para trás e começa a ter mais compaixão pelas coisas que aconteceram. Isso realmente muda tudo, é muito profundo e importante. É como se nós acessássemos, sabe o quê? A fonte da prosperidade dentro, de dentro para fora. A gente começa a querer se abrir, a entender essas histórias, a gente começa a olhar diferente para tudo que a gente já olhou até agora. Antes tinha uma dor, né, que a gente sempre ampliou, e aí algumas perguntas começam a surgir. Por que que eu caí nesse sistema familiar? Nesse lugar com tantas dificuldades e problemas? Por que que eu atraio tudo isso? Por que que eu formei essa família? E aí uma outra pergunta pra você, por que que você caiu aqui nesse vídeo pra escutar eu falando essas coisas? O que será que você precisa entender com isso? Eu digo pra você que não é por acaso que você tá aqui assistindo esse vídeo. Nós, tanto eu quanto você, de alguma forma acabamos nos encontrando aí para que a gente possa ressignificar a nossa história. Enquanto isso não for resolvido dentro de nós, a gente vai tentar ser diferente para os nossos filhos, mas sempre vai acabar repetindo o mesmo comportamento. Quanto a gente menos quer repetir, mais a gente repete. E quem não tem filho vai repetir esse comportamento da vida. Então entenda, gente, você consegue perceber a importância de olhar e querer curar tudo isso? É uma libertação de todos que vieram antes de você, assim como os que vão vir depois de você. Como foi o caso dessa mulher aqui que parou de fazer força para ter resultado, ela destravou e assumiu o seu lugar. Eu cresci numa família, assim, amorosa, mas muito rígida, né? Uma mãe muito exigente. E eu me fiz muito exigente. Então, eu achava que ter sucesso era você estudar, trabalhar, conquistar, estudar, trabalhar, conquistar, não depender de homem. Era isso que minha mãe me passava, né? Então, eu nunca parei para olhar o meu coração, o que eu sentia, o que eu queria. O lado feminino, que é tanto falado, né, no resgate. Eu fui entendendo que eu estava no lado masculino, igual minha mãe também estava no lado masculino. Isso fez, assim, virar uma chave no resgate, né? Quando eu comecei a olhar para minha criança, foi onde eu tive mais dificuldade. Foi quando eu tive dificuldade, porque acessar nossa criança é acessar nossas feridas, né? E às vezes a gente não quer... É lá que a gente vai se curar, mas é lá que a gente não costuma olhar. E quando eu olhei, eu vi que eu necessitava somente de aprovação. Eu queria aprovação, eu queria o colo do pai, que eu não tive, né? Também tem uma questão com o pai aí na infância, mas meus avós supriram a necessidade, né? Mas você fica esperando aquele impulso que vai para você ir para a vida, aquela coisa, fala, é isso, filha, é esse o caminho, vai que... Então, assim, eu senti essa falta. No fundo, a gente sabe nosso caminho. Tá lá dentro, você sabe que você tem uma missão, uma aptidão, mas você quer a confirmação do outro, você quer dos pais, geralmente, né? E quando eu olhei para minha criança, eu vi lá dentro os meus sonhos voltarem, aquilo que eu sempre quis fazer, que é ajudar as pessoas, entendeu? Trabalhar com cura.
Eu, assim, tô me autodescobrindo muito, tô num processo, assim, de autotransformação, autoconhecimento. Vocês vão ver que quem entrar no resgate, vocês vão, nossa, mergulhar muito no autoconhecimento. É uma coisa, assim, uma terapia intensiva para a vida de vocês, entendeu? Não tenham medo de olhar para vocês, porque vai mudar muitas chaves. A Fran falava, vai virar chave, mas que chave que não vira, gente? A hora que vira na primeira, é uma chave atrás da outra. Eu falo muito assim, é engraçado que até durante o resgate, e um outro aprofundamento que eu fiz, veio 2 pessoas perguntar, você acha que eu devo fazer ou não? Achei engraçado virem até mim. E eu falei, olha só, pergunta para você mesma, olha para dentro de você, pergunta para Deus, se você tem uma religião, ou para o universo. É um bom momento? Então, me ajuda a confiar, porque muitas vezes as coisas não acontecem porque a gente não confia. A gente não acredita que pode dar certo. A gente está tão preso na escassez, como a Fran disse, que a gente não confia. É o principal. Confia. Confia que ele vai fazer o melhor para você. É se entregar, é soltar. Não querer controlar. Controlar, segurar. Solta. Adoro. Deixa fluir. Então, meus amores, esse vídeo tá ficando bem longo, não é? Mas eu te mostrei um dos 5 pilares que você precisa entender onde está a origem de você estar travada e sem prosperidade. E esse é apenas o início de algo que eu quero te mostrar. E é importante que você entenda, pois é aqui que começa a mudança para as mulheres que me procuram. Entender de onde vem essa escassez. E vamos com força total na Semana da Mulher Próspera, para que eu possa aprofundar muito mais tanto essas situações quanto outras questões de mulheres que conseguiram destravar suas vidas. Então, calma. Respira, que a gente só começou. No próximo vídeo eu quero te mostrar um passo a passo de como você pode acessar essa fonte da prosperidade, olhando fatores fundamentais dessa sua relação aí com a sua mãe. Pois nada vai adiantar você saber de tudo isso que eu te falei hoje, se você não souber como fazer em cada situação, como lidar com esse sentimento de abandono, essa rejeição que você sente na vida. E também no próximo vídeo que eu vou pegar na sua mão e te mostrar no detalhe este caminho que eu demorei, muitos anos para encontrar, mas que agora eu posso mostrar para essas mulheres que me procuram e que em poucas semanas elas já destravam a sua vida. E aí sim, suas fichas vão começar a cair, né? Por aquilo que você não está enxergando agora, eu vou te colocar de volta no seu caminho para que você possa encontrar aí esse universo de possibilidades que nesse momento está completamente fechado para você. Eu posso te garantir que você vai sair desse segundo vídeo uma outra mulher, entendendo que você tem que mudar na sua relação com a sua mãe, com seus filhos, com a sua família e principalmente com você mesma. Enquanto você aguarda, eu vou deixar aqui embaixo um espaço que você pode colocar todas as suas dúvidas. Vai lá e me fala quais fichas já caíram com este vídeo e também aproveita para ver o que as outras mulheres já acessaram, o que elas estão sentindo. Sim! Principalmente nas histórias dessas mulheres, para que você perceba um pouco da força que vem quando você não está sozinha. E é importante isso, porque é que não é a única que passa por uma situação tão difícil. Você vai perceber que é no grupo que está a verdadeira força. Mas agora, neste momento, você pode estar se perguntando, Fran, será que eu consigo fazer isso? E eu te digo que eu também me perguntei isso, muitas e muitas vezes. Eu também tive as minhas dúvidas se eu seria capaz de superar tudo aquilo, porque era muita dor, né? Eu sei que eu posso te ajudar e eu acredito de verdade que isso que você ouviu hoje até aqui já te trouxe alguma clareza sobre onde está a origem de tudo, sobre esse seu problema, né? Tudo isso que você sofreu sua vida toda com a sua mãe, a sua postura e sobre o que significa resgatar o seu próprio feminino e ser uma mulher próspera. Mas a nossa jornada juntas está só começando, então agora fica à vontade para escrever aí, para que eu possa te conhecer, saber da situação, porque eu terei o maior prazer e uma alegria imensa em poder responder pessoalmente aqui embaixo. Eu te encontro no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, eu te espero lá. Até lá!
quando aconteceu essa questão do corona, assim, eu dei graças a Deus que foi assim uma bênção, porque foi onde eu te conheci. Eu estava escutando também pelo Instagram você falar muito sobre as mulheres, sobre a questão das mães, né? Sobre o impacto que isso tem na nossa vida. E é como se aquilo despertasse, né? Você virasse uma chavinha e falasse assim, peraí, deixa eu olhar para isso. E foi assim, Fran, eu tinha pedido para o universo, falei assim, meu Deus, me ajuda a encontrar alguém, alguma coisa. E você apareceu no Instagram e eu fiquei assim, devorando, ficava escutando os seus vídeos, assim, um atrás do outro. Eu falei, gente, essa menina tem um poder, ela tem algo assim que eu falo... Ela fala umas coisas que entra, né? Que a gente vai percebendo, e foi isso que aconteceu, foi bem isso, né? E assim, foi uma transformação, eu vou dizer, para mim foi rápida, Fran, porque é como se, eu não sei explicar, alguma coisinha aconteceu aqui dentro que eu me senti muito melhor. Que assim, a gente tem uma postura desalinhada, que é aquele amor em desordem que você falou, né? E o que eu via era isso, esse amor em desordem. Quando a gente tenta salvar essa relação com a mãe ou com o pai, você falou só com a mãe, não, é com todo mundo, é no relacionamento. Então, a gente fica projetando as nossas carências na mãe, principalmente na mãe, porque ela que tem esse primeiro vínculo, né? Ela conforta, dá segurança. E foi exatamente esse trabalho também que eu percebi, porque eu tive uma história difícil, minha mãe me teve muito nova, tal. E eu senti esse impacto na minha vida, né? E só que isso foi eu percebia isso, mas não conseguia trazer isso para minha criança, né? Porque é um trabalho com a criança também, como você fala, criança interna. E quando eu vi que eu estava tão insegura, né? Eu falei assim, só que eu não sabia se era mãe, se era pai, né? Porque um emaranhado dá vários, né, Fran? Então, é por isso que acontece todo esse contexto da gente estar fora do nosso lugar, a gente querer salvar a nossa mãe ou não, ou sentir aquela coisa mesmo de, puxa, minha mãe não me entende, minha mãe não me dá segurança, e fazer essa projeção nas pessoas que a gente não percebe, e na verdade é uma carência mesmo nossa, que a gente está pedindo para o nosso marido ou para os nossos filhos, a gente reporta isso para eles. E não, é com a gente. Então quando a gente para e faz isso, sabe, de verdade mesmo, e trabalha essas questões, isso não fica mais projetado no outro, né? Você fica mais... você vê que é você ali que está fazendo todo aquela conturbação. E aí, com certeza, todo mundo fica fora do lugar. É o marido que se torna uma mãe sua, é um filho também que acaba querendo te salvar. Então, vai tendo essa repetição, né? De situações. Isso que eu comecei a perceber. Então, foi isso que o resgate me trouxe, assim, que eu falei rápido. Falei, nossa...